eu já não estava com cabeça mais para o grupo de pagode, porque aí eu ia ser pai. E o pagode, a gente juntava tudo da caixinha. É aquilo, irmãos. Você jovem que está assistindo isso, você que está afastado, o mundo da fama, o mundo do pagode, o mundo do funk, o mundo seja lá do que for, é tudo ilusório. Você está falando com um ex-cantor de pagode. Eu emprestei minha voz para funk. Eu emprestava minha voz para gravar CD, para depois o artista ir cantar. A minha voz era usada como voz guia, chamado, para gravação de CD de funk, para gravação de CD de forró. Eu entrava no estúdio, só era me deixar dentro do estúdio. E eu emprestava minha voz para aquilo ali. E o cantor, depois, para montar tudo, depois o cantor ia lá e botava a voz dele. E nesse período, eu larguei tudo. Nós fazíamos, hoje em dia tem podcast, mas antigamente era só pela rádio. E eu comecei para querer trabalhar, mas aí eu era menor de idade. Eu tinha 15 para 16 anos, eu era menor de idade. Formei 16 anos, menor de idade. E eu tinha que trabalhar, porque eu ia ser pai. 16 anos, a mãe da minha filha, que tem 20 anos, um dia estava grávida. E eu tinha que trabalhar. E eu ouvi essa mulher dizendo assim, olha, poxa, tem uma mulher aí que arrumou um emprego para fulano de tal e só pediu R$1. E aquilo ali, amado, preste atenção. Ah, fulano é muito legal, vou deixar meu filho lá. Você não sabe se fulano é macumbeira, você não sabe se fulano é feiticeira. Essa mulher era da feitiçaria. Minha mãe não sabia, eu não sabia, ninguém sabia. E essa mulher, ela estava de férias, ela acompanhava o grupo de pagode, ela adorava um garoto novo. Mas comigo ela nunca teve nada, isso aí não teve. Mas ela teve com amigos meus do grupo de pagode que era menor de idade. E o diabo, irmão, é pai da mentira. E eu vendo ela dizer que arruma um emprego para fulano por R$1, naquela época, nós que fôssemos menor de idade, meu pai me levou para a obra com 13 anos, 14 anos, eu fui trabalhar dentro de obra, grande, na Barra da Tijuca, no Recreio, só tinha que botar uma bota e aguentar um saco de cimento. O teste era esse, aguentar um saco de cimento. Se você aguentou um saco de cimento, um vaso acoplado, se você pôde segurar uma pia de cerâmica, você no tanque, que era montar muito apartamento, então era para quarto de empregada, lavava, essas coisas todas assim. Então assim, tanque. Então se você pudesse cavar um buraco, você podia trabalhar na obra assim, com 14, 15 anos, né? Menor de idade. E eu me lembro que muitos amigos meus, hoje em dia, são bem, graças a Deus, estruturados na vida, porque trabalhavam com seus 14, 15 anos, né? E eu me lembro que essa mulher dizendo, olha, eu vou, olha só, amados, eu vou na casa de uma mulher. E essa mulher, ela arrumou um emprego para o meu compadre. Eu falei, poxa, se essa mulher arrumou um emprego, eu saí caladinho e fui na casa dela. Eu falei, fulana, ela falou, oi Fabiano, eu falei, tudo bem? Poxa, eu tô doido por um emprego. Eu vi tu falando de uma mulher aí que arrumou um emprego pro teu compadre. Será que ela não arrumava para mim, não? Aí essa mulher falou assim, claro, Fabiano, nós arrumamos, ela pode arrumar para você também. Amados, pegamos o ônibus, ela paga a tua passagem, pegamos o ônibus e fomos. Chegamos numa comunidade aqui no Rio, no centro de Santa Cruz. Eu não sabia de nada. Essa mulher todo tempo dizia, eu estou indo na casa falar com uma mulher. Eu não sabia que essa mulher era uma pombagira, que ela estava indo falar. Eu estava com ela, entrei dentro de uma comunidade aqui em Santa Cruz, e o ônibus deixou assim, chegamos, era a casa de uma senhora. Pasme o que eu vou falar, mas quem foi do ocultismo, do espiritismo, sabe disso. Existem pessoas que não recebem entidade, que são amigas de entidade, que prestam suas casas, dão de tudo, mas não tem envolvimento, não raspou, não faz nada disso, mas são instrumentos do diabo para trazer pessoas para aquilo. E eu me lembro que quando cheguei na casa dessa senhora, eu lembrei da casa do meu avô, que era uma sala grande, era uma varanda, eu esqueci o nome dessa senhora, de cabelo branco, e essa mulher muito feliz ali, porque ia receber algo, e eu estou vendo um monte de gente ali, sentado nos bancos de madeira em volta, e eu pensei assim comigo, pô, deve ser uma mulher que arruma emprego para os outros. Amados, em pouco tempo, quando nós fizemos ali, que eu pensei isso tudo, a mulher perguntou se nós queremos água, eu escutei uma gargalhada lá de dentro da casa. Não tinha WhatsApp, nem todo mundo tinha celular, não tinha. O celular era que tinha bateria que jogava fora.
Eu ouvi uma gargalhada lá dentro e gritaram: Fabiano Soares de Mendonça. Eu falei: acabou. O demônio me vem incorporado no corpo de um homossexual. Olhou para minha cara, me gritou pelo nome lá dentro, irmãos. Eu não tinha dado currículo. Eu falei com essa mulher no dia que eu ia sair. No dia que ela estava saindo, ela falou: estou indo agora falar com essa mulher. Eu me lembro que ela botou a calça bem colada, que era a calça da moda da época, a calça da gangue que chamava. E eu fui com ela: mãe, estou indo acompanhar a fulana lá fora. Menti para minha mãe, disse que ia pagar uma conta com fulana. Mas quando eu cheguei lá, era isso. Essa entidade olhou para mim e falou assim: eu vou trabalhar para você 7 vezes de graça. Eu falei: meu Deus, onde eu vim me meter? E eu me lembro que todo mundo em volta começou a falar: nossa, que honra, queria eu, que honra, que honra, que honra. E eu nunca menti para minha mãe, a não ser esse dia que eu falei assim, que eu estou indo ali, essas coisas assim. Eu pensei: pronto, lembrei dos filmes, tinha apagado muita coisa da minha memória, de quando criança. E eu falei: pronto, olha só o que eu vim fazer. Aí a mulher falou: não, ele veio pedir um emprego. E eu calado todo o tempo, eu repreendendo na cabeça. Eu calado todo o tempo. Por que eu estava repreendendo? Porque meu pai, nesse período de usar droga, de estar bebendo, meu pai às vezes manifestava a igreja dentro de casa. Irmão, meu pai manifestava. E vi um casal de irmãos, que hoje em dia são pastores, eles vinham, oravam, e o demônio não ia embora. Fingia. Adormecia, meu pai adormecia. Momentaneamente. Quando eles davam as costas, aí eles diziam assim: não, isso aqui é cachaça, daqui a pouco vai. Não era cachaça não. Quando eles saíam, ele manifestava, ele acordava, levantava. O inferno começava de perturbação. As crianças, meus irmãos chorando, eu chorava também que não podia fazer nada. Meu pai com a mão para trás, toda torta. E aquele inferno, a madrugada toda, até no outro dia, o diabo só ia embora no outro dia de manhã. E quando o casal perguntava à minha mãe, ela não queria envergonhar o homem e a mulher de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: se você chegar na igreja e te empurrarem, botar a mão na tua cabeça, se Deus não te arrebatar, irmão, não deita não, não cai não. Porque você vai estar concordando com a mentira. Tá? Não cai não. Ah, se cair, Deus trabalha você levantado, deitado, em pé, dormindo, do jeito que quiser. E meu pai e minha mãe sempre diziam: não, foi tudo bem, que nada, a gente sabia que era mentira, que não tinha acontecido. Mas não queria envergonhar um homem ou uma mulher de Deus. E aquela entidade falou que iria trabalhar para mim. 7 vezes de graça. Eu falei: meu Deus, me lasquei todinho agora. Estou ferrado, estou acabado. Quando cheguei em casa, eu me lembro que aquela entidade falou assim: ó, você vai ser famoso. A mulher fala, a entidade fala lá meu nome lá dentro, lá. Já sabia tudo de mim. Falou: você vai ser famoso. Você vai ser muito famoso. Eu vou trabalhar com você porque sou uma entidade que trabalha na música. Eu vou trabalhar com você na música, assim, assim. Vou te arrumar um emprego, sim. Mas o seu chamado é para ser artista, você nasceu para brilhar. Eu falei: amado, fui para casa. Cheguei para minha mãe e falei: mãe, assim, 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 assado, eu contei tudo para ela. Ela falou: Fabiano, você é doido, aonde você se meteu? Eu falei: mãe, eu não sabia, eu fui procurar emprego. Cheguei lá, fizeram um pacto comigo, falaram que ia trabalhar para mim 7 vezes de graça, e agora como é que eu vou? E eu falei: eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, só traz cigarro e bebida, amado. Eu fazia de tudo para acabar. E sabe qual foi o meu medo? Era da entidade tocar na minha filha que estava na barriga. Eu tinha medo da entidade tocar, porque eu fui ameaçado. Eu tinha medo da entidade tocar na criança que estava na barriga. Irmãos, larguei a música, larguei tudo, fui lá 2 ou 3 vezes. Minha mãe me emprestava o dinheiro para levar o cigarro e a bebida só para chegar lá e acabar com aquilo. Eu queria me livrar daquilo ali. Mas a única coisa que te livra da mão do diabo é o sangue de Jesus.
Eu me lembro que eu chegava lá, às vezes, era só para conversar e falar sobre aquele um pensamento, meu Deus. Comecei para a igreja evangélica. A criança nasceu, eu chutei o balde, comecei para a igreja evangélica. Porque a mãe dos meus filhos conhecia, foi criada no berço evangélico. Eu não. E ela falou de aceitar Jesus, e eu falei, eu não sei como é que é, mas eu ia. Comecei para a igreja. Mas, depois de passar um tempo na igreja, abandonei o grupo de pagode, abandonei tudo no auge mesmo. Nós estamos no auge do grupo de pagode. Nós tocávamos em rádio, como eu falei, existe hoje em dia podcast, nós tocávamos em rádio ao vivo, era transmitido, quem estava em casa ouvindo. Ia entrar uma banda famosa, nós ficávamos tocando antes da banda entrar. E ali pegamos conhecimento, pessoas de rádio, outros clubes, e era muito requisitado, porque nós tocávamos com perfeição. E ali, amados, antes disso aí tudo, de eu aceitar Jesus, tinha uma pessoa que tocava no grupo, que eu gostava muito dela. Gosto de todos, mas eu gostava muito dela, dessa pessoa, porque eu tinha consideração enorme do pai. E o diabo é o pai da mentira. Essa pessoa, para sair do grupo, eu formei o grupo, eu dei nome para o grupo. Mas essa pessoa, para sair do grupo, só tinha que ficar calado. Porque a pessoa não sabia tocar pagode direito. Ele não sabia tocar. Todo erro... outro dia eu peguei até um Uber com minha esposa, e quem estava era um dos ex-integrantes do grupo. É o único que não aceitou Jesus, mas para a honra e glória do Altíssimo. Todos os integrantes desse grupo se tornaram evangélicos, com exceção de um até hoje. Né? Até hoje, mas eu creio que Deus está trabalhando na vida dele também. E começaram, irmãos, quando terminava o show, falavam assim, ó, vamos tirar fulano. Eu falava, tira ele não. Vamos tirar fulano, tira ele não. Ó, eu era o vocalista. Eu era o compositor do grupo. Líder do grupo. O responsável era o mais velho, porque todos nós éramos menor. Mas aquele que comprou os instrumentos, ele era responsável. Ele era o único que tinha, na época, 26 para 27 anos. E ele era o que cuidava do dinheiro, assinava por todos os menores. Era tutor nosso quando nós íamos fazer show em casas e assim por diante. E começou uma vez, eu me lembro que eu caí doente, minha garganta fechou. E esse menino, que todo mundo queria ser ele do grupo, que hoje era evangélico, para honra e glória do Senhor, ele ia lá em casa levar remédio para mim. Perguntar se eu estava bem. E eu passei 15 dias quase morrendo. Mas o próprio familiar desse menino chamou, falou, Fabiano, eu vi que você ficou doente. Ele foi, olha, que história é essa que você fez uma curva para minha mãe? Eu falei assim, eu não fiz nada. E pro meu irmão sair do grupo, falei, rapaz, se eu quisesse que teu irmão saísse do grupo, você ia ficar calado, porque queriam tirar teu irmão todo o tempo. Pois é, e minha mãe estava lá em casa se vangloriando, que fez um trabalho para você e que você estava quase morrendo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. A pessoa que fez a bruxaria para minha vida, para que eu morresse, ia lá em casa levar o remédio para saber se eu estava bem. Às vezes, amados, não é quem está do teu lado. Olha, fulano é meu amigo que não sai do meu lado. Às vezes tem gente que não está do teu lado, mas está orando por você. Olha, fulano que estava comigo, aqui do meu lado. O criminoso, ele volta, segundo a polícia, segundo especialistas, o criminoso ele volta ao local do crime para ver o corpo. Se você chegar numa cena de crime e tiver a polícia ali, está tirando foto de todo mundo, porque o criminoso pode estar ali. E aquele menino, ele ia lá levar remédio, era cerca. Minha mãe, olha, fulano esteve aqui para te visitar. E eu queimando de febre, a garganta fechada. E depois foi revelado, tanto na igreja quanto em outros lugares, que fizeram feitiçaria com um sapo, com uma agulha na garganta e jogaram dentro do valão. Mas eu fiquei sabendo, eu não dei ideia, porque eu não fiz nada. Eu não tinha feito nada. Isso foi antes de eu aceitar Jesus. Quando houve isso comigo, eu falei, sabe de uma coisa? Quer ficar com um grupo? Fica, disse que eu fiz, porque eu amava muito essa família. E entrou uma mentira. Essa mesma mulher que me levou lá nesse lugar, esse mesmo menino que falou que a mãe estava fazendo algo contra a minha vida, ele falou para mim, Fabiano, tu sabe que fulana gosta de garoto mais novo, né?
ela está de olho em você. Eu falei, de mim? Que isso, rapaz? É uma mãe para mim. Que isso, fulano? Para com isso. Ela está de olho em você. E essa mulher, o que foi que ela fez? Ela terminou um namoro meu. Ela era a única pessoa que tinha um celular. Ela terminou um namoro meu por telefone. E ela voltou, ela não falava com a família desse menino, que também ela tinha um relacionamento. E ela, para voltar a falar, eu não esqueço nunca mais, ela dizendo assim, estou com saudade da minha comadre, estou com saudade do menino que eu saía. Eu fiquei calado ali, ela falou assim, eu vou preparar uma comida, eu vou preparar um peixe, vou preparar uma comida, eu vou chegar lá, vou dar para eles, e eles vão cair num canto e fulano vai comer aqui na minha mão. Eu fiquei olhando quieto, por que ela estava me falando aquilo? Quando eu chego nessa casa no outro dia, mas aí já era Deus trabalhando na minha vida. Quando eu chego nessa casa no outro dia, desses que eu tinha como família, porque meu pai caiu no alcoolismo, nas drogas, e o pai dessa família, hoje eu não moro mais com eles, mas até hoje como fosse um tio para mim, né? Um paizão que me aconselhava no momento da adolescência, meu pai estava drogado, meu pai estava bêbado, meu pai não cuidava da família, e esse homem ele não cuidava da família, mas ele não nos dava conselho, e o que os filhos dele comiam, o que os filhos dele vestia. E essa mulher vai lá e inventa uma calúnia, eu tinha 16 anos. Ela que falava mal da família, ela fez bruxaria para a família e voltou. Ela falou, vou dar uma comida para eles e eles vão comer e vão ficar. E assim foi, amados. Quando eu vi o clima que estava chato, eu me afastei, fui para a igreja. E foi uma maravilha, os melhores anos da minha vida. Passei alguns 3, 4 anos na igreja. Quando depois, não aguentei perseguições, novo ainda, a gente pensa que na igreja tudo mil maravilhas. Eu quero dizer uma coisa para você, que você vai para a igreja é um lugar onde tem pessoas, e onde tem pessoas têm pensamentos diferentes. Uma coisa é você visitar. Eu tenho certeza que alguém aí que está ouvindo vai dizer assim, eu visitar a igreja não tem isso, é porque você não convive. Seja no mesmo ônibus todo dia, seja no trem, seja na família, seja em qualquer lugar. As cartas de Paulo estão repreendendo muitas das vezes as igrejas. Igreja perfeita somente no céu. Nós somos errantes e pecadores. Igreja perfeita só no céu. E eu não aguentei a doutrina, eu vi o pastor chorar, contar para mim certas coisas, e eu falei, meu Deus, como é que pode? E eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, o diabo veio com tudo. E eu falei, eu sei porque está acontecendo isso, eu tenho que pagar o que eu devo. Procurei esse homem, né, que recebia essa entidade, para pagar o que eu devia, achando eu que devia, não sabendo eu que já estava, a dívida já tinha sido paga por Jesus Cristo, e que se estava em Cristo, nova criatura era, né? Mas a mãe do meu filho continuava na igreja, e eu querendo que a vida mudasse rápido, eu falei, eu vou voltar, porque eu fui seduzido a voltar a cantar. E eu pensei comigo, só vai dar certo eu voltar a cantar se eu pagar o que eu devo lá em entidade. Era as visitas, 4 visitas, se não me engano, que faltavam, não era 3. E eu fui lá pagar essa visita. Procurei a entidade de cabeça baixa. Falou assim, olha, não, tudo bem, de cabeça baixa. Você procurou o outro lado lá, mas seu negócio é aqui, eu vou te ajudar, não trave em detalhes. Presta atenção. E essa entidade falou para mim, uma mulher que te procurou-nos aqui, me procurou. E eu botei ela para fora, ela estava com um negócio para fazer um trabalho com a garganta e tudo, chegou com champanhe, com flores, e eu expulsei daqui no tapa. Eu não acreditei muito, não dei ideia. Passou-se uns dias, eu ouvi falar que uma pessoa estava com o rosto machucado. E não tinha telefone, não tinha condições de saber. Eu falei, pô, sabe que fulano se machucou? Não. Eu olhei para a cara da mulher e fiquei pasmo, porque o que eu tinha falado lá era verdade. Mas eu parei para pensar, eu falei, por que uma entidade ia recusar uma oferenda e ia bater na cara de alguém por minha causa? Porque a pessoa queria fazer uma maldade contra a minha vida. Porque o diabo, ele trabalha assim, preste atenção você. Ele bota um contra o outro. Ele diz que uma pessoa é adivinhação. Olha, uma mulher morena, amado,
Tu só conhece uma mulher, todo mundo conhece uma mulher morena. Olha, uma mulher de cabelo loiro, todo mundo conhece uma mulher de cabelo loiro. Olha, um homem de bigode, quem não conhece um homem de bigode? Então o diabo ele vai trabalhar dessa maneira. Olha, tem uma mulher morena, é você quem fala. Ah, como é que ela é? Olha, é assim, é morena, cabelo preto, assim. Ah, é magra, isso. Eu já sei quem é você quem dá a planta. É você quem fala, é você que conduz. Eles pegam aquilo de você e vai trabalhar aquilo. Então eles começam a botar contra, para poder se alimentar e fazer você fazer o quê? Oferenda, fazer sacrifício para eles. Ah, eu não faço despacho, não precisa, mas só de você estar ali, levar uma vela, levar um cigarro para aquilo, você está fazendo oferenda para uma entidade. E eu parei comigo e falei, por que a entidade expulsou essa pessoa de casa? Amados, resumindo, essa pessoa, depois que eu fiz a última vez lá, fui lá, só ia levar o cigarro e a bebida, consegui para honra e glória do Senhor. Ela queria me segurar por mais um tempo. Quando eu chego lá na casa desse rapaz, amados, eu passei. Ele falou assim, Fabiano, você pode vir aqui me ajudar a bater uma laje? Eu falei, vai, porque eu peguei amizade com ele. Eu falei, vou. Morreu, mas vamos, mas o diabo estava querendo trabalhar. Quando eu cheguei lá no final de semana para bater uma laje, eu passei no meio dos policiais, que era a comunidade. Eu passei no meio dos policiais. Virei na rua dele, subi. Quando eu entrei na vila, ouvi tudo revirado dentro da casa dele. Tudo quebrado dentro da casa dele. Eu pensei comigo, ele deve estar bebendo, deve ter quebrado tudo, sei lá. Um homem chegou para mim e falou assim, meu filho, o que você está fazendo aqui? Mete o pé agora. Irmãos, ele tinha me chamado para dormir lá, para bater a laje no outro dia. Eu falei, não, fulano, eu estou vindo do trabalho, eu vou para casa. Ele, não, vem aqui para casa. Você dorme aqui, depois no outro dia a gente bate a laje. Eu falei, tá bom. Quando eu chego na estação de trem, me deu uma dor nos pés, chamada esporão, que eu não conseguia andar. Eu tentava andar, minha perna travava. Já era o amor de Deus na minha vida. O Senhor estava trabalhando na vida, me dando mais um livramento. Amados irmãos, meus pés doíam tanto que eu chorava. Eu falei, Jesus, o que é isso? Fui para casa. Aí no outro dia eu consegui andar, fui na casa dele. Acordei pensando eu que estava atrasado. Não, mas o Senhor é dono do tempo, Ele que tem o sol e a lua e é dono da hora. Amado, quando eu chego na casa desse homem, tudo revirado, passei por meio de policial, os policiais não me viram, amado. Não me viram de modo algum, eu cheguei na cena de um crime sem saber. O vizinho falou, rapaz, sai daqui agora, em nome de Jesus, vai embora daqui agora. Eu não entendi, passei. Amados, tinha um policial disposto, outro disposto, eu passei no meio deles, fui pra padaria, tomei café, comi um salgado, uma Coca-Cola pequena, falei com o dono, o senhor viu fulano de tal? O dono olhava para mim com o olho regalado para um lado e para o outro, falou assim, vi não. Eu falei, mas ele estava ali, me chamou para ter uma laje, o dono do bar enxugando um copo com um pano, olhou para minha cara, falou, chegou perto de mim e falou assim, moço, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai daqui agora. Eu olhei para a cara dele e falei, meu Deus, segunda pessoa, e eu desligado, eu não sabia o que estava acontecendo de modo algum. Fui para casa, quando eu chego em casa, 2 dias chega a notícia, Fabiano, está sabendo o que aconteceu? Eu falei, não, mataram o fulano de tal, chegaram na casa dele de madrugada. Eu não sei até hoje o que aconteceu. Homens encapuzados entraram lá e tinha a ver com a entidade. Parece que a entidade falou algo de um traficante, parece que o traficante morreu, o trabalho não deu certo. Entraram lá dentro, pegaram esse homem, torturaram ele lá dentro, arrastaram ele, mataram ele na beira do valão para todo mundo ver. Quem estava no baile, quem estava no forró, não sei o que estava acontecendo naquele dia na comunidade. Olha o laço que o diabo estava preparando. Então não reclame da tua dor, não reclame da tua enfermidade, porque Deus ele não permitiu isso em vão na tua vida. Dali foi cortada essa ligação. Eu tinha me afastado do Evangelho. Volto mais uma vez para o samba. Não vai dar certo de novo, porque Deus tem um plano na minha vida. Passa-se o tempo. Vou trabalhar em um local onde tinha um monte de artista, porque de novo, meio artístico, na Fundação Oswaldo Cruz. E ali tinha pessoas que tinham contrato com a Furacão 2000, tinham cantores que agora é famoso,
mas na época a gente ia numa rádio e eu via um apresentador de televisão, que é locutor de rádio, ele negociando, porque tudo no mundo da fama é assim. Às vezes o empresário ganha mais, às vezes a pessoa está ali. Você pesquisa na internet, bandas que eram muito famosas antigamente, o cantor que estava ali no programa de televisão ganha R$50, R$30, R$40 por apresentação. E, amados, tem muita gente que está aí, você pode pensar que é famoso, que é isso e aquilo, não é não. Pode ser famoso, mas não tem nada às vezes que comer em casa. E o período que eu estava casado, casei, me afastei disso tudo, entre idas e vindas em grupo de pagode. Em 2010 me veio um divórcio, separei, não era casado no papel, nos separamos. E eu, dentro da Fundação João do Cruz, eu fui chamado para cantar numa banda, num grupo. Eu faltei 3 ensaios, porque eu chegava em casa para poder querer conversar com a mãe dos meus filhos, antes de separar. E eu me lembro que eu faltei 3 vezes o ensaio. Quando eu faltei 3 vezes o ensaio, eu fui desligado do grupo. Mas aí eu já estava emprestando minha voz para funkeiros, para entrar em estúdio, eu estava entrando em estúdio. E banda de forró, fui chamada também. Fui chamado. E nesse período da separação, eu falei, eu vou voltar a cantar. Montei outra banda, me envolvi com música novamente, me envolvi com pagode. Mais uma vez, não fui para o ocultismo de modo algum, mas eu ouvia falar de que estava acontecendo na minha vida. Eu ouvia falar, não só uma vez, mas por 3 vezes. Uma foi lá atrás, quando eu era adolescente, depois da fase adulta, que pessoas chegaram em centro espírita para fazer algo contra a minha vida. E eu vi entidade jogar para fora. E eu falei, não é coincidência. Aconteceu há tantos anos atrás, agora de novo, mais 2 vezes, não é coincidência. Tem alguma coisa aí. Na minha vida, na vida dos meus pais, nada tinha mudado. Eu fui morar na casa deles. Quando eu me separei, e eu vi ali que meu pai não tinha mudado. Eu tinha me afastado durante muitos anos da minha família. Quando casado, cuidava da minha família. E meu pai no alcoolismo, meu pai nas drogas, afundado. E eu voltei a cantar, cantava ainda. Amados, comecei a conhecer pessoas que eram compositores. Gravamos música para pessoas famosas. E chega um belo dia, a qual me apareceu a oportunidade de realizar o sonho de quando eu tinha 15 anos, isso quando eu era do mundo. E eu gravei um CD independente. Peguei um dinheiro, eu tinha juntado do trabalho, aluguei um espaço, paguei DJ, tudo mais, a quem ia gravar, contratei outras bandas, contratei músicos, e eu tinha meu grupo também, e aluguei um espaço e fiz a gravação de CD independente. Amados, até hoje nunca saiu nenhum CD, porque Deus travou. Já era o plano de Deus na minha vida. E eu me lembro que aonde eu chegava, eu encostava perto de alguém bebia e falava assim, tu vai ser crente. Aí eu falava, conversa besta, nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tinha lá dentro do meu coração um plano. No fundo do meu coração, eu sonhava em ser famoso e um dia ganhar. Eu pensava assim, eu vou ganhar 250 mil fãs e um dia eu vou anunciar que me converti. E eles vão vir para Jesus, porque eu tinha visto pessoas famosas que tinha acontecido isso. E meu sonho era esse. Eu tinha um sonho lá dentro. Que foi um sonho, uma semente plantada em Guadalupe, quando eu era criança, de um pai bebendo dreia, falando do Evangelho. E de um tempo que eu saí da igreja, eu falei assim, que por causa do sistema, né, religioso, eu falava assim, olha, eu um dia vou pregar. Eu um dia vou cantar, porque eu não podia pregar e cantar, porque eu não era casado no papel.
mas não porque eu não queria, porque não tinha, a gente não tinha conhecimento. Eu sou de João Pessoa, ela era do Maranhão, então tinha que buscar outra identidade, certidão, que a nossa certidão não serve para o Estado, você tem que buscar uma outra certidão, né? E eu não sabia disso, a gente não sabia. Mas o pastor dizia para mim: Fabiano, você tem um grande chamado. Fabiano, você tem um grande chamado. Irmãos, eu fui chamado para ir para São Paulo. Eu passei 9 dias negociando música em São Paulo. Eu cheguei lá com um pôster, com o meu trabalho não masterizado, mas eu cheguei com o meu trabalho para apresentar. Eu dei entrevistas em grandes rádios em São Paulo. Eu dei entrevista em rádio. Já tinha agendado. Olha, esse era o plano de Satanás. Porque eu não tinha divulgação em rede social, não tinha nada disso. Isso no ano de 2011, 2012, 2013, por aí. Eu não tinha nada disso. E eu já tinha show marcado em João Pessoa, que era a minha cidade natal, Maranhão, Fortaleza, Patos, interior da Paraíba, que é onde minha avó, que dizia que era mesa branca. Em São Paulo eu já estava montando um escritório para mim e, obviamente, no Rio de Janeiro. As músicas a qual eu me tornei compositor eram músicas do estilo dos anos 90, a qual eu achava engraçada. Então eu era compositor de axé. Meu sonho era tocar no Olodum, com o Olodum, não no Olodum. Meu sonho no mundo era chegar ao Harmonia do Samba, era chegar ao Grupo Molejo. E chegou o telefone do escritório do Harmonia do Samba nas minhas mãos. Chegou do Anderson do Molejo, chegou nas minhas mãos. Mandei música para ele na época, não sei, ele nem ouviu. Do escritório acho que ele ouviu, mas eu não sei lá. Mas do Harmonia do Samba, enfim. Eu estou falando aqui porque eu não ia falar, mas Deus só não fala. Fala dos nomes, né? E tem gente que está na atualidade aí que começou comigo lá atrás. Só que eles não pararam, eu parei. Por causa do Evangelho, porque eu tinha lá dentro, o Espírito Santo estava trabalhando dentro de mim. Então, Deus me livrava do ocultismo, me livrou da morte, de bruxaria pesadas, coisas pesadas que fizeram contra a minha vida. E eu via êxito. Às vezes eu passava na rua, depois eu vi entender o olhar de espanto dos outros. Eu ouvi dizer de um homem que foi lá tentar fazer trabalho e a entidade expulsou. Então não era coincidência, foi 3 épocas diferentes da minha vida, onde um sabia do outro e eu fiquei sabendo. Porque eu fazia muito pagode também dentro de... Onde me tocava, irmão, só nunca toquei em velório. Eu tocava em batizado, festa de 15 anos, o que me chamasse para tocar, nós estávamos fazendo uma roda de samba. E uma das coisas era, tem grupo de pagode que não toca em centro de macumba, e eu queria divulgar, eu ia ser famoso. Então eu estava sendo famoso, eu tinha que fazer, aonde eu chamava eu tinha que ir, não tinha rede social para isso, não tinha redes sociais que tem hoje em dia para isso. Você tem preconceito de tocar em centro? Eu falei, não acreditava, eu não tinha medo. Eu não tinha medo, porque eu via a alta magia negra com meu avô, eu via com a minha avó, eu via com a outra minha avó, eu via coisas surpreendentes a qual qualquer uma aí vai se espantar, a qual eu tenho certeza que tem lugares aí, ou seja, tem lugar, se compara-se a alta magia negra lá da África, um exemplo. Vamos botar um exemplo assim. Então assim, você vê muita coisa. Então quando dizem hoje em dia, alguém se levanta, não vem qualquer um que vai em qualquer lugar dizer, eu não tenho medo, porque eu fui criado no meio disso, né? Não participava, mas eu não tinha medo, eu não tinha medo, né? Então assim, a gente tem que orar e vigiar, mas eu não tinha esse medo, não tinha essas coisas, porque eu via muita coisa, né? Então assim, vi muita coisa e muita coisa não me surpreende. Quando de repente eu cheguei aonde eu queria chegar desde 15 anos de idade. Irmãos, show marcado nesses todos os lugares que eu falei. Falaram assim para mim, Fabiano, lá em São Paulo, não dá a tua música para ninguém, porque a tua música é nossa. Não lança a tua música. E falaram assim, nós vamos parar, porque há sim uma panelinha, há uma máfia. Falaram assim para mim, nós vamos parar o Brasil. A música do carnaval é tua. Nós vamos vir da Bahia para cá, estourando você. Irmãos, eu tinha show marcado em Fortaleza. Eu tinha show marcado, antes mesmo de lançar a música, já tinha show marcado em Teresina.
Fortaleza, João Pessoa, São Paulo estava no escritório, porque eles falaram que ficava mais próximo de pontos aéreos e outros lugares. No Rio de Janeiro, então, lugares marcados. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Quando eu cheguei de São Paulo, eu não era devoto de nada, mas era o kit pagodeiro que a gente fala na época, né? Cheguei com um cordão de São Jorge desse tamanho, pescoço. De cordãozão. Quando eu cheguei de São Paulo, de surpresa na família, eu não esqueço nunca mais. Estava tudo certo, eu voltei com os olhos brilhando. Eu falei, Jesus, obrigado e tal. Olha, eu consegui. Quando eu chego em casa, acordei todo mundo de surpresa. Minha mãe, meus irmãos, todo mundo estava fazendo churrasco, bebendo. Veio um profeta. Um profeta. Todo mundo sabia que aquele menino era um homem de Deus. Vamos orar para que ele volte para Jesus. Ele veio, ficou parado olhando para a minha cara e falou, Fabiano, tem algo de Deus para te entregar. Eu falei, pronto, lá vem bomba. Porque quando Deus usava aquele homem para dizer, vai morrer, morria, vai viver, vivia, vai acontecer, acontecia. E aquele homem me chama no quarto, que estava em obra ainda, Fabiano, Deus mandou você se despedir do mundo. Amados, eu dei uma cuspida no cigarro, mais ou menos de 3 metros. O cigarro voou longe. E eu falei, eu vou morrer? Ele falou assim, não. Deus falou para mim que chegou a hora de você fazer a obra dele. Deus mandou perguntar, chegou aonde você queria chegar? Eu falei, sim, cheguei. Ele falou, acabou-se. Chegou a hora de você fazer a minha obra. E naquele momento, irmão, para a honra e glória do Senhor, eu senti uma alegria enorme. Mas eu ainda pensava, eu vou fazer esse show, vai se realizar o que eu pensava. Eu creio que Deus deve ter falado, meu Deus, que bonitinho, mas não é assim que se ganha alma não, filho. Para ganhar alma tem que ter um preço, para ganhar alma tem que ter experiência. Dali, meus irmãos, o Evangelho entrou em mim de uma tal maneira, o Espírito Santo trabalhou de uma tal maneira. Ninguém sabia, mas aonde eu ia, eu tinha a Bíblia lá dentro, queria ler, não entendia, estava que nem o eunuco, lá no deserto. Daquele dia que eu recebi aquela palavra, naquela mesma semana eu tomei nojo do cigarro. Naquela mesma semana eu comecei a largar a bebida. Eu não era alcoólatra, nada disso, não usei droga, mas eu larguei a bebida. Amados, comecei a diminuir a bebida e o cigarro parei. Começou o negócio dentro de mim queimar, começou o negócio a queimar e eu falando assim, olha, eu quero aceitar Jesus. Eu tinha shows ainda, tinha contratos que eu assinei e eu falei, meu Deus, cada contrato que eu reincidia R$5.000, eu ainda vou tirar esse dinheiro para poder pagar uma coisa que eu ainda não fiz. E eu falei, Jesus, se o Senhor me quer mesmo na tua obra, eu não vou fazer esses shows. E alguns contratos eu cumpri por aqui no Rio. Mas eu falei, se o Senhor me quer mesmo, Senhor, nenhum show desse, eu vou rescindir o contrato e não vai. Porque eu falava, tem alguma coisa estranha. E não vai dar nada errado. O último show era em Teresina, mas os outros shows eu fui rescindindo o contrato, eu não ia, passei a não ir. E não perdi a amizade, não me processaram, nada disso aconteceu. E um belo dia, eu botei uma camiseta, uma camisa, eu não tinha roupa, eu só tinha uma calça jeans, eu ia tocar à vontade, e roupa que eu tinha era de pagode, que eu chamava, que era roupa mais apertada, calça mais apertada, e camisa sem manga. E eu me lembro que eu peguei um blusão, que eu tinha até gravado a capa do CD, botei no ombro, porque toda vez que eu dizia que ia para a igreja dava alguma coisa errada. E eu vou sair dali, amados, e vou procurando uma igreja. Aí encontrei uma igreja, a qual o pastor estava orando assim, Senhor, essa alma que está aflita lá fora, aonde ela estiver, faz ela entrar numa igreja evangélica, Senhor, e venha se converter, te conhecer, e que essa perturbação venha sair, esse assombro, esse desespero, essa angústia, essa depressão. Irmãos, eu vesti a camisa e entrei dentro dessa igreja.
E o pastor estava de joelho. Esse pastor era o mesmo que aonde ele me via, ele dizia assim, sabia que você é um escolhido? Aí eu falava, obrigado. Aí ele passava por mim, onde ele me via, irmão, ele falava, você é um escolhido, você é um escolhido. E eu falava assim, obrigado. Eu já estava ficando chateado com aquilo dele dizer que eu era escolhido. Onde ele me via, ele dizia, você é escolhido. E eu, com aquele negócio, começou dentro de mim, escolhido, 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 escolhido. Até que eu estava fazendo um biscate uma vez na rua, um trabalho na rua uma vez, peneirando areia.